Boa tarde, gente. Boa tarde, Aline. Oi, Boa Maria, tarde, que bom estar aqui com crianças. Olha quem veio visitar a gente aqui à tarde hoje. Quem é? Oi, gente, olha, eu sou a professora Aline e hoje eu vim aqui para desejar as boas-vindas a você. Nós estamos na quarta revisão do caderno de revisão e eu tenho certeza, assim, que vocês vão aproveitar bastante. Sabe o que eu fiquei sabendo, Maria? Aline. Eu fiquei sabendo que essas crianças estão dando um show. Essas crianças estão dando um show na hora de fazer os cadernos de revisão, Maria. Verdade. Olha, elas estão lendo com muita atenção, com muito cuidado. Elas estão lendo item por item, eliminando aqueles que elas sabem que não é a resposta certa. E olha, elas estão dando um show de acerto, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, porque essa semana passada, vocês fizeram os 2 cadernos de revisão. Aline, crianças, a professora Aline, ela faz a correção da turma da manhã e eu faço a correção agora da turma da tarde. Aí hoje a Aline veio aqui, né, Aline, para poder oi para vocês. E agradecer, né, Maria? Verdade. A vocês por nos receberem aí na sala de aula de vocês. Agradecer. Professores, boa tarde a todas as equipes que estão aí nos assistindo. Estamos aqui da CEMED novamente para a nossa quarta revisão. E vocês aí já estão com o caderno de revisão na mão? E aquele desafio que a gente propôs para vocês? Eu vi tanta foto legal do cachorro, da dobradura do cachorro. Vocês fizeram rapidinho. Assim que terminou, antes de eu chegar lá na minha sala, já tinham várias fotos de vocês fazendo. Eu amei ver, e pintado ainda. Tinham fotos com o rostinho do cachorrinho, tudo bem elaborado, não foi? Obrigada, crianças, que bom que vocês aceitaram o desafio. E hoje nós temos aqui, né, a professora Aline, que falou um pouquinho. E vamos lá começar. Todo mundo pega aí, ó, o simulado, né, do caderno 4. Já vamos virar a folhinha aí, lembrando, nós não vamos fazer a revisão, né, a correção de todas as alternativas. São só algumas alternativas. Umas para tirar dúvida e outras aquelas que as crianças mais erraram e a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Mas para iniciar hoje a nossa tarde, a gente tem uma novidade que vai ajudar vocês na hora de fazer os simulados. Vamos ver? Olha, é o nosso quadro fonológico. Eu tenho certeza que vocês já fizeram essa atividade várias vezes aí durante o ano, essa semana. E esse quadro fonológico, ele serve para a gente poder prestar atenção na composição da palavra, como ela começa, qual a letrinha, quais são as suas sílabas medial, inicial e final, lembram? Então, esse quadro fonológico, ele nos ajuda a responder aqueles itens bem do comecinho, que tem, marque um X na palavra que eu vou falar. Aí, o aplicador da prova, ou a professora da outra sala no simulado, vem e fala F, V, T. Aí a gente não escuta direitinho, a gente fica em dúvida. Então, essa atividade que vocês fazem com a professora ajuda para esses itens. Então, vamos começar por ele, o quadro fonológico? Vejam, criança, aqui nós temos 2 figuras. E ali nós temos uma figura que ajuda muito a gente no dia a dia, quando a gente está escrevendo lá com o nosso lápis, aí de repente a gente escreve uma letrinha em cima da outra, ou falta uma letrinha, aí a gente pega ela e apaga. Qual é o nome dessa figura? Hein? Como? Isso mesmo, a borracha. Vamos ver como é que é a estrutura dessa palavra. Eu aqui no quadro fonológico, eu tenho várias etapas para entender essa palavra, né? A primeira delas é falar o nome da figura, ou seja, uma borracha. E logo depois aqui no quadro, eu preciso escrever o nome dessa figura. Eu vou escrever aqui e vocês acompanham daí e me ajudem. Vai que eu esqueça alguma letrinha também, não é? Vamos lá?
Olha, já começando aqui, qual é a palavra? Borracha. Então vamos lá. E minha letra ficou um pouquinho grande, não foi? Mas vamos lá aqui colocar novamente aqui para ficar bem certinho aqui no quadro. Pronto, agora eu escrevi a palavra borracha. Olha só, borracha. No segundo quadrinho, ele vem perguntando sobre a separação de sílaba. E separação de sílaba é uma atividade bem legal, né? A gente gosta muito de separar as letrinhas para que a gente consiga ver se ela está escrita corretamente. Quando a gente escreve um texto que a gente precisa continuar na outra linha, a separação de sílaba ajuda muito a gente. Porque a gente deixa um pedacinho da palavra em uma linha e na outra a gente continua a palavra. Aí é quando nós usamos a separação de sílaba também. Aqui nesse quadrinho ele pergunta, ele fala separação de sílaba. Então nós temos que separar essa palavra. Mas vejam que essa palavra, ela tem aquelas duas amiguinhas inseparáveis que adoram ficar juntas, sentar junta na escola, toma o lanche juntinha, brinca junto. Mas na hora de ir para casa, cada uma vai para sua casa. É a mesma coisa aqui nessa sílaba. Vamos ver como fica essa separação? Primeiro eu coloco o quê? Bo. E faço, né, aquele sinalzinho para separar, né, as sílabas da palavra. Então eu vou vir aqui e vou colocar a primeira sílaba e fazer o tracinho. Vejam que a amiguinha, ela falou, vou para a minha casa. Então a primeira sílaba fica bor, né? A segunda, ra. E a terceira sílaba, chá. Então vejam que essa palavra, ela tem 3 sílabas, ela é uma trissílaba, né? Então nessa estrutura da palavra, a gente precisa separar em 3 pedacinhos. E nós temos aqui 2 R's na palavra, igual carro, carroça, e precisa ficar separada para ter uma organização melhor né, dessa palavrinha, dessa separação de sílaba. Eu vou escrever bem pequenininho aqui para a gente poder observar como a gente coloca numa linha. Olha só, eu fiz maior para a gente poder visualizar. E aqui como fica a separação? Porque elas têm... Vamos contar agora, olha. Bor, ra, chá. Quantas sílabas ela tem? Quantas? 3 sílabas, isso mesmo. Aí quando ela tem 3 sílabas, né? A gente consegue pensar na sílaba inicial, medial e final. E logo no meu segundo quadrinho eu já tenho uma resposta. Quando eu faço a separação de sílaba certinha, eu conto 1, 2, 3. Então, quanto ao número de sílabas, quanto eu tenho? Isso mesmo, o número, como fala que eu vou colocar? Isso. O número 3, eu tenho 3 sílabas nessa palavra. E agora, aquela atividade que vem todo simulado, e vocês já estão craque, não é? A sílaba inicial, a sílaba medial e a sílaba final. Então, depois que a gente faz essa parte do quadro fonológico, fica muito fácil responder esses outros quadrinhos. Vamos ver? Qual é a primeira sílaba? A sílaba inicial, vocês vão falando e eu vou colocando. Qual?
Bor. Muito bem. A sílaba inicial é a sílaba, né? Bor. E agora a sílaba medial. Isso mesmo, escutei. Borra. E a sílaba final, a última sílaba da palavra, qual é a sílaba? Chá. Muito bem. Vejam aqui que agora eu tenho o quadro bem explicadinho, detalhadinho da palavra. Eu tenho aqui a sílaba inicial, a sílaba medial e a sílaba final. E tem uma outra parte aqui no quadro que vem em todo o simulado, em todo o caderno de revisão, que é a rima. Lembra da rima? Rimas são palavras que têm o final da palavra com as sonoridades parecidas. Elas têm som, né? Que no final uma rima com a outra. Então vamos ver qual palavra vocês conhecem que rima com borracha. Eu conheço uma que é bem saborosa. Qual é a palavra? Quem sabe aí? Hein? Lembraram? Então vamos lá, eu vou falar uma aqui, ó. Começa com a sílaba lá, com a sílaba bo também. Vamos lá? Bo, lá, bolacha, né? Rima com borracha. É bom estudar ali à tarde, comendo uma bolachinha. Aí quando a gente erra, pega a borracha e refaz ali a palavra. Então vejam que esse é o quadro fonológico da nossa primeira palavra, da palavra borracha. Vamos para a segunda. Nós temos aqui agora na segunda figura. Qual é esse desenho? Muito bem, uma bandeira. Então, olha só, e geralmente no dia a dia, a gente não fala assim, olha a bandeira, a gente fala, olha a bandeira, caiu a bandeira, né? A bandeira do Brasil, a bandeira de Sergipe, a bandeira de Aracaju. Então, só que quando nós falamos, parece que a letrinha aí, ela some, mas ela não pode sumir, ela tem que aparecer. Vamos fazer a escrita da palavra agora? Vocês falam e eu vou escrevendo aqui, tá bom? Vamos lá. Bandeira. Muito bem, bandeira. Quando a gente escreve, vocês já sabem, a gente precisa separar a sílaba, né? As sílabas dessa palavra. E como nós vamos separar? A gente já conversou um pouquinho aqui na primeira palavra. Agora nessa aqui vocês vão falando e eu vou colocando. Eu tenho a palavra bandeira. Como vai ficar? Qual é a primeira sílaba? Muito bem, estou gostando de ver vocês aí do outro lado falando isso mesmo. E a gente precisa ouvir a palavrinha. Se a gente não falar também a palavrinha, a gente às vezes escreve errado. Então vamos falar na separação aqui? Vou falando. Isso mesmo. O tracinho é muito importante para ficar com uma estética bem organizada, né? Para o professor olhar e falar, nossa, olha, a Maria está fazendo a separação bem direitinho. Bandeira. Vejam só, bandeira. Eu vou escrever agora bem pequenininho aqui para a gente poder visualizar a palavra toda separadinha aqui embaixo, tá bom? Só um minutinho aqui. Bandeira. Vejam, crianças, que
que bandeira, né? A gente precisa também organizar as letrinhas na sílaba. E aqui ela não tem a amiguinha lá que fica, que são as duas letrinhas parecidas, mas o I fica junto com o E. Então, na separação é bandeira, né? Então, essa é a organização da separação dessa palavra. E quantas sílabas tem? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, aqui eu já conto quando eu faço essa separação de sílaba. No terceiro quadrinho, quanto ao número de sílaba, eu também já sei, né, qual é esse número e vou colocar. Qual é? Muito bem, o número 3. E agora, nós vamos fazer a organização das sílabas. Se ela é medial, se ela é inicial ou final da palavra. Na palavra bandeira, qual é a sílaba inicial? Muito bem, eu estou gostando de ver a interação de vocês. Ban. E a sílaba medial? Qual é? Isso mesmo. Dei. Né? E a sílaba final? Ra. Bandeira. Então vejam que assim a gente consegue organizar os itens que vêm a seguir. Isso ajuda muito a gente. Então quando a professora fizer com vocês essa atividade, concentra, faz certinho, escreve a palavra, conta, que aí vocês vão acertar todas. E uma palavra agora com rimas. O que rima com bandeira? Todo mundo aí está sentado em uma. Qual é? Isso mesmo, cadeira. Eu vou escrever agora aqui a palavrinha. Cadeira. Cadeira. E a gente precisa prestar atenção nesse som final da palavra, né? Deira, olha, bandeira, cadeira, prateleira, fruteira. Então a gente precisa prestar atenção, porque em todo simulado e naquelas provinhas que a gente faz lá no final do ano, todas têm palavras com rima. Tá bom, crianças? Então esse é o quadro fonológico, um quadro que ajuda a gente a entender a estrutura da palavra. Tá bom, crianças? Agora nós vamos iniciar a nossa correção do simulado 4 de vez. Todo mundo agora pega o simulado, abre, vira a folhinha e nós vamos para a questão número 2. Tá bom? Na questão número 2, nós temos a mesma atividade que nós fizemos, acho que no simulado 2, né? São frases escritas de várias maneiras e nós vamos descobrir qual é a maneira correta. E eu acho que todo mundo aí vai conseguir entender. Então, no item, ele está solicitando assim: qual é a frase que está separada corretamente? E quando nós falamos, parece que as palavras saem todas emendadas, né? A gente não fica falando assim: olha, agora é a vez do item 2. Não, nós falamos: agora vamos corrigir o item 2. Então, no som, né, na oralidade, parece que é tudo junto, mas na escrita não. As palavras, elas têm que ser o quê? Separadas, isso mesmo. Vamos olhar então essa frase, né, como ela está escrita e ver se é a correta, tudo bem? Vamos lá. Na letrinha A, nós temos Lia e Lara são amigas e irmãs. Nossa, não dá nem para entender o que está falando, né? A gente já imagina assim: tem alguma coisa errada nessa frase. Não dá para ler, porque a gente não tem fôlego para ler uma frase sem pausa. A gente precisa respirar.
quando fala, né? Então as palavras saem separadas. Então essa daqui nós já sabemos que não está correta. O que eu faço? Isso, eu elimino essa alternativa. Na letra B, ela está escrito assim: Lia e Lara são amigas e irmãs. Não dá nem para entender o que é irmãs, né? Irmãs. Existe essa palavra? Não, por quê? Não fez a pausa, não separou, né? Essa frase em palavrinhas para ter sentido. Então, essa frase número B também, ela está errada. Nós fazemos o quê? Muito bem, isso mesmo. Na letra C, nós temos a seguinte frase escrita: Lia e Lara são amigas e irmãs. Olha, veja que essa eu consegui ler corretamente. Mas como tem uma outra frase aqui embaixo, eu vou descartar para eu ter certeza que eu vou marcar a letra C como resposta, tudo bem? Na letrinha D tem assim: Lia e Lara são amigas e irmãs. Amigas, existe essa palavra? Não. Então essa palavra na frase, ela está escrita errada. Por que ela está errada? Vamos só analisar essa frase? Porque a palavrinha se, né? Ou a palavrinha aqui amigas, o S está junto com o E, como se fosse amigas. E não existe, ela precisava estar separada. Isso mesmo. Então, nós eliminamos a alternativa D e marcamos a alternativa C, a correta. E essa atividade, criança, esse tipo de atividade sempre vem nas provinhas que a gente faz no final do ano. E é importante a gente perceber que cada palavra, ela tem o seu grupo de letras, né? E seus sons. E elas precisam estar escritas separadamente, mas vocês precisam prestar atenção, porque essa palavra aqui, ela parecia estar, essa frase parecia estar correta, mas aí tinha uma palavra com a separação aqui errada, né? Tava juntinha ali as letrinhas. Então fiquem atentos, tá bom? Vamos para o próximo item. Agora nós vamos para a questão de número 3. Todo mundo já virou aí o simulado, conferiu a outra resposta. Quem acertou o outro item? Levanta a mão. Oh, parabéns, muito bem. Todo mundo agora no item 3. No item 3, ele fala assim: veja a figura. Que figura é essa? Uma cadeira. Faça um X no quadro da palavra que rima com o nome da figura. Olha, lembra que nós conversamos lá, né? Sem saber até que ia aparecer aqui uma palavra que rima com bandeira, era cadeira. Então vamos ver agora qual a palavrinha que nós trouxemos aqui que rima com cadeira. Vamos ver? O que a gente precisa fazer quando nós temos só a imagem, não tem a escrita da palavra? A gente precisa o quê? Escrever o nome da palavra, isso mesmo. Não esqueçam essa dica. Isso é uma dica, tá, crianças? Guardem aí. Então vamos escrever cadeira aqui. Cadeira. Olha só, cadeira. Aí depois que eu escrevo, eu consigo visualizar, né, todas as alternativas e pensar no que? Na rima. No nome, né, uma palavra que rima com uma figura. Então eu tenho 4 palavrinhas e eu tenho aqui, na letrinha A, mesa. Mesa rima com cadeira? Não, na escrita não.
mesa combina com cadeira. Geralmente a gente sempre tem uma cadeira, né, perto de uma mesa, ou uma poltrona, aqueles sofás que também tem perto das mesas. Mas a mesa está sempre junto com a cadeira. Mas ela na escrita ela não rima, né, com cadeira. Então mesa não rima com cadeira. Então eu faço o quê? Eu elimino essa alternativa. A letrinha B, camelo. Quem conhece um camelo? Camelo também, né? Ele é usado para locomover as pessoas, lá onde existem camelos. Mas camelo rima com cadeira? Não. Camelo tem até a sílaba inicial igual cadeira, né? Cadeira e camelo, mas não rima. E também eu vou dar uma outra dica para vocês. Termina com a letrinha O, muito bem. Então a gente já sabe, não rima. Então o que eu faço? Elimino. Agora eu tenho a letrinha C, né? Vamos ver o que está escrito? Fileira. Fileira rima com cadeira? Rima, não rima, crianças. Mas para eu ter certeza e garantir que ela é a correta, eu faço o quê? Leio a próxima. Então eu vou lá no outro item fazer a leitura. A letra D tem arara. Arara rima com cadeira? Não. Arara tem a última sílaba, né, igual cadeira. E vocês acreditam que às vezes na pressa vocês marcam esse item, porque confunde. Por isso que é legal a gente escrever o nome da palavra. Então, confirmando aí, né, que arara não rima com cadeira, e o que rima com cadeira é fileira. Então, eu marco um X na alternativa correta. E aí fala pra mim, quem acertou essa? Muita gente tem acertado. Teve uma alta porcentagem de acerto. Mas a gente coloca porque ainda tem um grupinho de crianças confundindo também. Vamos para a próxima. Olha só o item 5. No item 5, virar a folhinha. Enquanto vocês viram, eu vou tomar aqui uma aguinha, tá bom? 1 segundo. A gente precisa tomar água, né? Principalmente professor. Eu tenho certeza que a professora de vocês está aí com a garrafinha do lado, tomando uma água, não é? Já voltei, tá bom? Vamos lá? No item 5, ele pede assim pra gente. Observe as fichas, né? E marque um X na sílaba o quê? Medial da palavra fruteira. E olha de novo aí. A sílaba medial, a sílaba do meio da palavra o quê? Fruteira. E qual é o primeiro passo? Porque isso vocês já sabem qual é? Escrever a palavra, isso mesmo. Então eu preciso pegar aqui nesse espaço e escrever a palavrinha, olha. Fruteira. E vejam que é bem interessante, porque depois que eu consigo escrever a palavra, eu visualizo, né? Eu consigo olhar, e lembra lá do quadro fonológico? O quadro fonológico nos ajuda aqui nesse item. É uma atividade bem legal de fazer quando a professora passa. Eu preciso agora selecionar qual é a minha sílaba do meio. Mas antes vamos fazer, né? Olhar aqui a nossa palavra, então. A primeira sílaba da palavra fruteira é fru. Isso mesmo. A sílaba do meio, a segunda sílaba, a sílaba medial é tei. E a sílaba final? Ra. Então, eu posso também circular a sílaba medial.
Então já fica fácil, é uma dica que eu dou para vocês. Ó, não conta para a professora não, tá bom? Que eu dei essa dica aí para vocês. Aí quando eu tenho aqui agora todas as alternativas, fica mais fácil, porque eu vou fazer a leitura da sílaba, né? E encontrar ali a sílaba medial. Vamos ver. A letra A, P. Não é P, é? Isso mesmo. Então eu não marco, né? Eu elimino a letra A. Na letrinha B eu tenho T. Lembra lá na bandeira, que eu falei que geralmente a gente fala bandeira. Aí na hora de falar, o som do I não sai. A mesma coisa acontece com fruteira. A gente fala assim, pega lá uma fruta na fruteira, por favor. A gente pede pro irmão, né? Irmão, pega uma fruta para mim, tá onde? Na fruteira. Às vezes a gente engole, né, a letrinha I e não sai o som. Mas então não é. Existe a sílaba T, mas não é ela. Então eu elimino. A letra C é ti. A gente não fala frutira, né? A gente fala fruteira. Então a letra ti não está na palavra. E eu tenho a letrinha D com a mesma sílaba aqui. Tem. Então a letra D é a alternativa correta. Eu marco um X na sílaba medial da palavra fruteira, que é T. Todo mundo acertou? Com certeza. Vamos agora para o outro item. Já viraram? A questão número 8. Número 8. Crianças, aqui eu tenho várias frases, né? 4 frases de um texto. E esse texto ele vai ser lido para vocês, ou pela professora e lá nas outras avaliações por um aplicador, que às vezes a gente não conhece. Mas vocês já estão acostumados a fazer provas com outras pessoas. E eu preciso de algo muito importante para entender, porque esse texto ele vai ler. Eu preciso prestar atenção. E quando eu presto atenção em leitura, o que eu preciso ter para ouvir a leitura de alguém? Isso mesmo, silêncio. Eu preciso estar com foco em quem vai ler para que eu possa escutar a leitura. E lá no material, o aplicador, ele vai fazer como eu aqui. Ele vai pegar a folha, ele vai fazer a leitura do texto para vocês. E vocês precisam, né, estar em silêncio para ouvir. E aqui nós temos os itens, que é sobre a compreensão do texto. Eu vou fazer a leitura do texto agora, tudo bem? Vamos lá? Isso, todo mundo aí concentrado para ouvir. Caipora. O caipora é um menino de pele escura, pequeno, rápido, cabeludo e que fuma um cachimbo. Tem a função de proteger os animais da floresta, os rios e as cachoeiras. Vive cuidando das matas, montado em um porco, sempre com uma longa vara na mão. Vocês escutaram direitinho o texto? Então esse texto é o texto do caipora. O caipora faz parte do nosso folclore brasileiro, né? E dizem que o caipora fica lá em cima das árvores, protegendo a natureza. Quem já ouviu as histórias do caipora? Eu ouvia muito quando eu era pequena. E hoje, como professora, eu conto as histórias para os meus alunos também. E todo mundo aí guardou a leitura que eu fiz do caipora? Hein? Guardou, né? Porque todo mundo fez silêncio para ouvir, não foi? Aí depois que o aplicador fizer a leitura, pode ser quem não entender, pode pedir para ele repetir o texto também. Então alguém aí quer que eu repita o texto? Ah, eu ouvi ali, ó, um coleguinha dizendo assim. Então eu vou fazer a leitura pela segunda vez para a gente poder responder o item. Caipora.
O caipora é um menino de pele escura, pequeno, rápido, cabeludo e que fuma cachimbo. Tem a função de proteger os animais da floresta, os rios e as cachoeiras. Vive cuidando das matas montado em um porco, sempre com uma longa vara na mão, para ele se proteger, né, dos bichos também lá, espantar as pessoas que vêm arrancar as árvores, né, pegar os animaizinhos. Então o caipora, de acordo com o folclore, protege as matas e os animais. Aqui no nosso item, ele traz 4 alternativas de interpretação, né? Dentro desse item, ele vai perguntar, né, de acordo com o texto, né, qual é o que esse texto fala, né? Ele fala sobre o quê? É uma atividade para a gente encontrar, né, o assunto do texto. Então vamos ver sobre o que esse texto fala e as alternativas. A letrinha A, as aventuras do caipora. Vejam, quando a gente fala de aventura, a gente fala o que aconteceu, né? Que ele correu e ele subiu na árvore lá de cima, ele viu um pássaro gigante, ele viu a arara azul de cima das árvores. Então ele detalha uma experiência dele. E ele fala isso no texto? Ele não relata. Ele fala das árvores, dos rios, mas ele não relata, né, algo que aconteceu com ele. Então a nossa alternativa está errada, não é essa. Eu faço o quê? Elimino. A letra B, ele traz aqui, ó, as características do caipora. É uma boa alternativa. Porque lá no texto ele fala da cor da pele do caipora, do tipo do cabelo. Ele fala que ele é rápido, o que ele faz, o que ele protege, porque as características não são só características físicas, não. Também tem as características emocionais, não é verdade? Então, a gente vai guardar aqui a letrinha B e nós vamos para a outra. A letra C, como vivem os animais na floresta. Olha, ele até fala, né, que o caipora está na floresta, mas ele não fala como o porco que anda com caipora vive. Fala? Não, então a letra C também não é correta. Então eu elimino. A letrinha D, que o animal de estimação do caipora. Vejam, o caipora anda com o porco, mas não é o principal assunto do texto, né? Se o texto falasse mais sobre o porco e o caipora, a gente poderia marcar essa, mas ele não faz. Ele traz que a cor da pele do caipora é uma pele escura, ele é rápido, ele tem cabelo comprido. Eu já fico imaginando como é o caipora, né? Será que o cabelo dele, como que é esse cabelo, né? Porque diz que ele é cabeludo, então a gente não sabe como é de fato, mas a gente fica o quê? Imaginando. Isso são características físicas dele, não é verdade? Então eu elimino a letra D e marco a alternativa B como correta. O texto mostra as características do caipora. Então essa é a alternativa correta. Era um item um pouquinho difícil, mas vocês acertaram bastante essa. Mas a gente precisa olhar essas especificidades aí do texto, tá bom, crianças? Vamos para o próximo item. Agora vocês vão virar, né, bastante a folhinha aí do simulado e nós vamos para a questão número 18, tá bom? Enquanto vocês viram, eu vou tomar uma aguinha aqui para me hidratar também, que tá muito quente hoje. Pronto, voltei. Acharam? Todo mundo aí novamente? Isso mesmo. Na questão 18 tem uma questão muito engraçada. Vamos lá. Leia o texto e responda a questão abaixo. Nós temos aqui, né? Que gênero textual é esse? Uma tirinha, isso mesmo. Nessa tirinha, nós temos o personagem da caveira.
E a gente precisa olhar todos os quadrinhos para poder responder o que o item pede. Então vamos olhar cada quadrinho? Então aqui a caveira, ela está em cima de uma pedra e nós temos aqui o sol e ela está, né, ali passando muito calor e como vocês sabem, a caveira mostra seus dentinhos. Parece que ela está sempre sorrindo, não é verdade? Então aqui no primeiro quadrinho, ela está embaixo do sol. No segundo quadrinho, a caveira está no mesmo local, em cima do quê? De uma pedra. E aqui com o desenho, ela está o quê? No calor, no vento, no frio? No frio, isso mesmo. E como está a fisionomia da caveira? Mostrando os dentes. Aí todo mundo acha que ela está sorrindo. No terceiro quadrinho, veio agora uma chuva. E a caveira continua lá, em cima da pedra, com os dentinhos ali mostrando. Já no quarto quadrinho, a caveirinha aqui está em cima da pedra, o tempo já melhorou, mas aí ela pensa, ó, ela fala aqui, ó, esse balão aqui é quando a gente fala, né? Ela diz, o pior de tudo é não poder tirar o sorriso do rosto. E agora? Né? Então, nessa história em quadrinho, a caveira, o que vocês acham? Ela está contente de estar lá? Hein? Ela está sorrindo mesmo? Então, é uma tirinha que faz a gente pensar, né, sobre o que ela está passando. Então, no item vem pedindo assim, no último quadrinho, a fala do personagem indica que ele está, olha, a fala do personagem, lembra da dica do outro simulado? A gente olha toda a tirinha, mas vai responder o que o comando do item pede. Então, o comando do item pede o último quadrinho da tirinha. Então, eu volto aqui no último quadrinho e vou olhar a fala dele. O que ele fala? O pior de tudo é não poder tirar o sorriso do rosto. Vejam, aí a gente já imagina como ele está, não é? Vamos para o item aqui embaixo? Na letrinha A já diz logo, chateado. A caveira demonstra aqui uma fala de chateado? Eu acho que sim. Eu acho que ela está chateada. Imagina, parece que você está sorrindo e você não está sorrindo. Aí vem o sol, vem o vento, vem o frio, vem a chuva e você está lá, né? Mostrando ali e todo mundo achando que você está sorrindo. Mas vamos olhar os outros itens para a gente conferir realmente se é a letrinha A? Na letrinha B, mostra que ele está nervoso. Ele está nervoso aqui, nessa fala do último quadrinho? Não, ele não mostra nervoso. Nervoso, né? A gente tem outros elementos aqui no texto que demonstra isso. Então, ela não está nervosa. Satisfeito? Não tá, não. Olha o que ele falou, que ela falou. O pior de tudo é não tirar o sorriso do rosto. Então, satisfeito também não está. Não é verdade? Então, eu elimino a letrinha C. E a letrinha D, sempre feliz. Olha, vejam. Apesar dela mostrar os dentes, as pessoas acharem que ela está sorrindo, o comando é a fala, né, do personagem. E qual é o personagem? A caveira. E qual é a fala dela? O pior de tudo é não poder tirar o sorriso do rosto. Então, também não é a letrinha D. E aí, a alternativa correta é a alternativa A. Ele está chateado. Por quê? Não tem como, né? Todo mundo sabe, a caveira é o quê? São os ossos da face. E os nossos dentes ficam ali, parecendo que está sorrindo, mas sem estar. Não é? Todo mundo acertou essa? É difícil esse item, né? Mas vocês, ó, mandaram bem, sabia? Isso mesmo, acertaram. Agora vamos para o próximo item.
Chegou a hora do GAF. Quem lembra o que é o GAF? O G é o quê? Gênero. O A é o assunto. E o F é a finalidade. Quem anda fazendo o GAF em casa? E o GAF a gente pode fazer de qualquer texto, de qualquer gênero textual. Sabia, crianças? Isso mesmo. Vamos conferir? Olha só a letrinha do GAF. Quando tem a letrinha A, a gente já, aqui no nosso simulado, a gente já sabe que a gente vai fazer sobre o quê? Assunto, isso mesmo. Aí eu tenho esse texto, que nós vamos olhar agora como são as características desse texto. Na questão 19, todo mundo já virou a folhinha, já está no número 19? Isso. Tem lá, leia o texto e responda abaixo. Aí tem uma dica já aqui. Ficha técnica da ANTA. Ficha técnica, olha. A ficha técnica é um gênero textual que traz informações sobre algo. Pode ser um produto, pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser as características de um produto também. Então, pode ser, né, vários tipos de informações de vários elementos. Então, a ficha técnica traz informações, né, diferente, por exemplo, de um rótulo. Né? Ela traz algumas características do que a gente vai mostrar. Então vamos olhar. Nós temos aqui uma anta. Quem já viu uma anta? É difícil da gente encontrar a anta, não é? Mas essa é a figura de uma anta. Geralmente a gente encontra capivara aqui na cidade, não é? Várias capivaras, e elas têm a mesma preferência do habitat delas, sabiam? Mas aqui nós vamos falar sobre as características da anta. Então nós temos o nome anta. Olha o nome científico dela, Tapirus terrestris. Diferente, né? A gente fala anta. Peso até 200 quilos. Ela é muito pesada. 200 quilos é muito peso, não é, crianças? E o comprimento, tamanho dela. O macho pode medir 2 metros e a fêmea 2 metros e 20 centímetros. A fêmea geralmente é maior que o macho nessa espécie de animal. E aonde ela vive? Olha só, florestas de terra firme na beira dos rios. Então quem vai muito em rio, né, assim perto das florestas, pode encontrar uma anta por lá. E na alimentação dela, o que ela come? Ó, ela já vive perto da floresta e dos rios, então a gente já imagina o que ela come. Folhas, frutos, raízes, plantas aquáticas, né, que ficam ali, né, no rio, e até cascas de árvore. Elas têm um dente bem forte, não é, crianças? E elas têm na gestação apenas um filhote. Então isso aqui são características da anta. Aí no nosso item, esse texto aqui, ele pede o assunto. Olha como ele pede. Fala principalmente sobre. Ele poderia perguntar qual é o assunto do texto. Ele fala principalmente sobre. O texto fala de. São 3 dicas aí, ó. 3 formas da gente entender o assunto do texto. Aqui nos itens a gente tem na letrinha A. Vamos lá. A. Animais aquáticos e terrestres. Ele fala que a planta vive dentro do rio, nada, que com outros animais? Não, né? Ele fala só da anta. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Então não é sobre animais aquáticos e terrestres. Na letrinha B, animais pacíficos. Olha, ele nem explica se é pacífico porque ele é quietinho, se é animais do Oceano Pacífico, ele nem explica pra gente esse pacífico aqui na palavra, não é? E gera muita dúvida. Então, também não é essa alternativa. E na letrinha C, ele traz as características da anta. Olha, nós já sabemos qual é a resposta certa. É a letrinha C, ele fala sobre característica. Mas para eu ter certeza e fazer a leitura de todos os itens, eu vou aqui na letrinha D para confirmar. D, como cuidar de uma anta? Também não.
Porque aqui ele não vem dizendo para a anta viver melhor, a gente precisa cuidar desse ambiente, ele não traz. Ele fala das características da anta. Por isso que o nome do gênero textual é ficha técnica. Prestem atenção nisso, tá, crianças? Então a nossa letrinha é a letra... De novo, aí a letra C, isso mesmo. Sabia que eu vi um vídeo de vocês respondendo, ficou muito legal, né? A professora colocou lá no grupo, aí eu pergunto e vocês falam a letra C. Bem legal ficou. Então essa é a nossa questão 19. Vamos para a próxima? Olha esse texto, que texto grande, não é, crianças? Eu imagino que quando vocês viram isso, falou, ai, não quero ler tudo isso. Mas a gente precisa ler. Por isso que a gente está no segundo ano. No segundo ano a gente consolida a alfabetização. Todas as crianças saem lendo, leem texto, fazem poesia, né? Todo mundo sai leitor com fluência, isso mesmo. Vamos fazer a leitura aqui do nosso texto. Na questão 22 tem assim, leia o texto e responda a questão abaixo. Olha só o nome aqui, rotina diária. Geralmente quando a gente chega na sala, a professora fala, eu vou anotar a rotina do nosso dia. Ela vai lá na lousa, no quadro, e escreve assim no cantinho. Entrada, acolhida, né? Faz uma brincadeira, correção da lição de casa, atividade com o caderno do Educaju e atividade com o caderno do PNLD, aí recreio, educação física, atividade na sala e vai para casa. Isso é uma rotina de uma criança que está na escola. Essa rotina aqui é de um adulto, porque tem horários aqui que criança não faz isso à noite, né? Vamos descobrir? Vamos lá. Então, nessa rotina tem vários horários, olha, 6 horas da manhã, 6h30, até 10 horas da noite. 6 horas da manhã é despertar. Despertar é o que é acordar. Tem gente que ainda acorda mais cedo, né? 6h30 é café da manhã. Pode ser 6h15, 6h10 também. 7h30, início das aulas. A pessoa chegou na escola, né? Já recebeu os alunos e ela começa a sua aula. 12h30, ela vai para o almoço. 13h30, que já a gente fala 1h30, 13h30, tempo administrativo. Eu acredito ali que essa pessoa, ela vai ali na salinha dela, né? Faz algumas atividades, escreve algumas coisas, por isso que é um tempo administrativo. 2h15, 14h15, início das atividades físicas. Ela vai para um treino, eu acredito. 16h30, início do tempo de recreação. Ela vai fazer ali uma atividade, né, com esse grupo dela de recreação. 18h30, ó, de 16h30 até 18h30 ela foi para casa, né? E 18h30 é o jantar. Essa pessoa janta super cedo, 18h30. Vocês jantam cedo? Eu janto tarde. Eu janto às 19h30. É o meu horário. Às 19h30 ela vai para o estudo. Às vezes eu tenho uma aula às 19h30 também. Aí eu janto mais cedo. Às 21h30 é o final desse estudo obrigatório da aula. Realmente, esse horário aqui, ó, parece com o meu. E às 21h45, aquele lanchinho a gente toma, ou um suco, ou um chazinho, ou um leite com Nescau, vai lá, né, coloca o Nescau, toma um pouquinho. E 10 horas é hora de todo mundo ir dormir para descansar a mente, para no outro dia começar de novo. Então veja que isso aqui é uma rotina, uma pessoa que tem muitos horários a cumprir e ela precisa dessa organização, certo, crianças? Igual vocês, acordam, vão para a escola, brincam, fazem lição, vão para casa. Aí à tarde algumas pessoas brincam, fazem a lição de casa, fazem um esporte, vai na casa da avó, vai na casa da tia e chega em casa à noitinha e vai dormir. Isso é uma rotina, né? E aqui no item ele pergunta, esse texto é... E nós vamos falar sobre o quê? Um gênero textual. Ele pergunta que tipo de texto é esse. Então, na letrinha A, nós temos um calendário. É calendário?
Não, calendário a gente tem o quê? Datas, dias do mês e dias da semana. Então aqui não tem, temos o quê? Horário. Então não é calendário. Um cartaz, não é cartaz, é uma rotina. Essa rotina ou ela está na tela do computador ou está na agenda da pessoa. Então não é um cartaz, está ali na folha dela. Eliminamos também. Na letrinha C, uma agenda diária. Olha, já tem uma dica. Rotina diária. Então, provavelmente, essa é a nossa resposta correta. Mas a gente tem que fazer o quê? Conferir o último item para ter certeza do item que vai escolher. Então, na letrinha D, uma agenda mensal. Olha só. Agenda mensal é parecida com a agenda aqui, né? Com essa rotina. Só que é para o mês, tem 30 ou 31 dias. Então, é uma agenda muito maior, uma rotina, né, de muitos dias. Então, também não é essa agenda mensal. É uma agenda diária. Por que uma agenda? Porque é uma rotina de um dia. Vejam que ela acorda aqui. Acontece tudo isso e aqui termina quando ela vai dormir, descansar. Então, isso é uma rotina de um adulto diariamente. Então, o nosso texto é uma agenda diária. Vamos lá. Acho que a tela travou aqui. Então, vamos colocar aqui. Sair, pronto. E aqui vai voltar agora. Então, na nosso item, só para não ficar sem essa visualização, a letrinha correta é a letrinha C. Tudo bem, crianças? Vamos para o próximo item. E essa aqui é a última questão de língua portuguesa, porque hoje a gente tem algumas questões de matemática também. Então, na questão 23, virem a folha, nós temos esse texto. Leia o texto e responda a questão abaixo. E olha só como é que está esse texto aqui. A gente já vê logo que uma bike, uma bicicleta. E várias palavras interessantes. Olha só que palavra que todo mundo gosta. Promoção. Bicicleta. E olha essa bicicleta. Olha o valor dela. R$480. E aqui ainda está dizendo que tem 15% de desconto para quem paga à vista. Para quem paga ali, ó, com dinheiro, na hora, né? Então, vejam que isso aqui, ele é o quê? Qual é o gênero textual aqui? Um anúncio. Esse gênero é um anúncio. Está mostrando que uma loja, né, de artigos esportivos, ou então uma bicicletaria, está vendendo bicicletas. E fez uma grande promoção. E aqui o nosso texto agora, ele pergunta, esse texto serve para... olha a dica. Serve para, qual a finalidade dele, qual o objetivo dele? Às vezes pode vir objetivo na prova, pode, qual o objetivo do texto? Objetivo é a mesma coisa que finalidade. Para que ele serve, né? Então, para anunciar um modelo novo de bicicleta, olha, criança, a gente não pode confundir. Se fosse um anúncio para mostrar o modelo da bicicleta, ele ia dizer assim, chegou em nossa loja um novo modelo de bicicleta, venha conferir. E ele não explica isso. Então, o item A está errado. Corta o item A. Na letrinha B, apresentar as vantagens de pedalar. Não, ele não fala que pedalar traz energia, disposição. A professora Aline, que estava aqui no começo do vídeo, a Aline adora pedalar. Eu pedalo de vez em quando, mas a Aline é uma ciclista mesmo, sabiam? Então vejam que ele não traz aqui as vantagens de pedalar. Então eu elimino também. E a letrinha C, divulgar a venda de uma bicicleta. O que vocês acham? Eu acho que essa é a correta. Ele está divulgando a venda porque olha o preço aqui da bicicleta.
R$ 480. Mas, como a gente já sabe, a gente lê o próximo item para validar a nossa resposta. E a letra D, ensinar a montar uma bicicleta. Não, ó, para ensinar a montar a bicicleta é muita explicação. A gente tem que usar capacete, falar como segura no guidão, né? Como é que a gente vai pedalando, tem que organizar a altura do selim. Então, assim, não fala isso no texto. Então, a gente elimina a letra D. E a nossa resposta correta é divulgar a venda de uma bicicleta. Marco um X e essa é a resposta correta. Todo mundo marcou essa? Hein? Isso mesmo, crianças. Agora, né? Nós terminamos o simulado de língua portuguesa e nós trouxemos algumas questões de matemática para a gente conversar um pouquinho. Vocês estão mandando muito bem matemática, acertando. Tem questão de matemática que as crianças acertam quase 100%, quer dizer, todos os alunos de Aracaju quase acertaram as respostas. Mas tem alguns itens que a gente precisa falar um pouquinho de alguns detalhes com vocês. Tá bom? Vamos lá. Vocês não precisam estar aí com o simulado agora, vocês precisam só prestar atenção aqui no que a Maria vai falar, tá bom? Vamos lá? Nessa questão 6 do simulado de matemática, nós tínhamos assim no item: observe a sequência numérica abaixo. Ela começa no número 12. Deixa eu colocar aqui. Ela começa no número 12 e termina no número 20. Então, é uma sequência para a gente continuar. Só que aí tem um segredinho. E quem vai falar qual é o segredo dessa sequência numérica? Vocês já sabem? Vejam, quando eu tenho essa sequência de números, eu logo penso assim. Depois do 14 vem o número 15. Aí a criança vai lá e marca o 15. Aí ela errou, porque tem um segredinho aqui, né? Nessa atividade aqui, nesse item. Por quê? Aqui a gente precisa entender e olhar os números que compõem aqui. Olha, 12, 14, 18 e 20. Aí eu preciso entender que esse número aqui, toda vez que ele passa para o outro, ele pula quantos números? Isso mesmo, criança. Ele pula aqui 2 números. Então, essa sequência numérica, ela vai sendo feita de 2 em 2 números. A gente esconde um númerozinho aqui no meio, entre um e outro, e completa com o seguinte. Então, vejam, ó. Do 12, ele vai para o 14. Aí eu tenho que prestar atenção, porque ele deixa um espaço. E ele vem aqui do 18 para o 20. Então eu preciso olhar esse item e perceber que ele não traz aqui o número 13, não é 12, 13, 14. E aqui tem o número 13. E algumas crianças marcaram também, porque confunde. Então essa sequência numérica, ela acontece com números pares e de 2 em 2. Então, qual é o número que vem depois do 14? Se eu contar de 2 em 2, o número... Novamente, eu não escutei. 16. Então, essa sequência, ela acontece de 2 em 2 números. Poderiam ser números ímpares. Poderia ser 11, 13, 15... Poderia ser de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25. Poderia ser por dezena, 10, 30, 40. Então a gente precisa olhar a lógica da questão. Isso é muito importante ficar atento. É uma outra dica, mas não conta para ninguém não, tá bom? Então aqui a gente descobriu qual é esse número dessa sequência e aí eu marco o item correto. Não é o 13, eu elimino. Não é o
15 eu elimino. Não é o 17, é o número 16. Então fica fácil responder quando eu entendo o item. Tudo bem? Na questão 11, nós temos os balões. Vejam só, nós temos aqui alguns balões para mostrar a figura, para refazer a imagem aqui do item. Olha só, apareceu aqui, ó, bem parecido ali com as cores, né, do nosso item. Vamos lá. Observe as crianças segurando os balões. Nós temos Luiz, Vera, Maria e Diego. Só que tem um detalhe, olha o que ele pede. Quem está segurando os balões com a mão direita? E agora que vocês estão me vendo de frente, então a minha mão direita é essa. E a de vocês? Levanta aí. Todo mundo. Isso mesmo. Olha só, como eu estou aqui na tela e vocês estão aí me vendo, a mão de vocês ficou a outra, mas é a direita. Porque se eu virar, olha, fico também com a mesma mão de vocês, né? Na mesma posição que vocês. Então a gente precisa localizar se é o Luiz, se é a Maria, se é a Vera ou se é o Diego que está com os balões na mão direita. Então nós vamos reproduzir essas imagens. O Luiz está assim, segurando com a mão qual? Esquerda, isso mesmo. E uma outra dica é a gente pensar que a mão esquerda é aquela que está mais próxima do nosso coração, a mão esquerda. A Vera, ela também está com o balão na mão esquerda. Olha como a Vera está, com uma mãozinha para baixo e a outra olhando, olha. E o balão está na mão esquerda também. A Maria, que não sou eu, mas é outra Maria aqui, ela está com o balão na mão direita. A Maria está com o balão na mão direita. E o Diego, quem chama Diego aí? E o Diego está com a mão esquerda aqui com o balão. Depois dessa demonstração com os nossos balões aqui, já dá para saber qual é a resposta, não é? Então, dessas 4 crianças, quem está com o balão na mão direita? Quem? A minha xará. Qual é o nome dela? Maria. Então, eu também eliminei, né? O Luiz, não é o Luiz, não é a Vera, não é o Diego, é a Maria. Então a Maria está com o balão, né, na mão direita, e essa é a resposta correta. E agora a nossa última questão, para ninguém ficar cansado e ninguém me deixar sozinha aí do outro lado da tela. A nossa última questão, que vai falar sobre calendário. E calendário para a gente que, né, que é pequenininho e começa a usar agenda. Dá um pouco de trabalho no começo, mas a gente tem tanto aniversário para ir, tem passeio no parque, tem aula de educação física, né? Tem passeio na biblioteca, vai na casa da tia, e a gente precisa se organizar, a gente precisa entender o calendário. Então o calendário, ele traz essa importância na nossa organização diária, e todo mundo utiliza o calendário, mesmo que não seja ali marcando. Nós falamos, quinta-feira, dia 18, dia 31 eu vou na casa da minha amiga Val. Então eu sei que no dia 31, na quinta-feira, que é amanhã, eu vou lá na casa da minha amiga Val, porque eu preciso me organizar. Então o calendário, ele serve para trazer essa organização na vida da gente. E respondendo aqui o nosso item, né, na questão 23 do simulado de matemática, observe o calendário abaixo. Em que dia da semana foi o primeiro dia do mês?
Aí eu tenho aqui domingo, segunda, terça e quinta. Então eu preciso olhar o calendário e ver, né, quais são os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e olhar as datas. Então eu falo dias da semana e a data. Aí aqui no texto ele pergunta qual é o primeiro dia do mês. De que mês? Março, né? Um mês que já passou, a gente já está em outubro, quase nos últimos dias de outubro, amanhã finaliza o mês. Então eu tenho aqui, ele pede o dia 1º. O dia 1º de março foi um dia de terça-feira. Então eu venho aqui na coluna, olha qual o dia que o item pede, qual foi o primeiro dia do mês, né? E qual o dia da semana que ele caiu. Então eu tenho a terça-feira, dia 1º. Então eu venho aqui nos meus itens e eu vou marcar. Dia 1º é domingo? Não. É segunda? Também não. É terça? Sim. Se eu já visualizei, eu já posso marcar. Essa a gente tem certeza. Então eu marco um X e na quinta também não é. Então dentro do calendário eu preciso olhar. Se ele falasse assim, que dia da semana caiu? Dia 10. Então, dia 10 caiu numa quinta-feira. Aí eu faço essa organização e faço essa marcação. Tá bom, crianças? Então, para a gente finalizar a nossa tarde de hoje, trouxemos matemática. Vocês assim estão indo muito bem em matemática. E vocês já estão assim, tem turmas acertando 97% também de língua portuguesa, né? Então assim, tem atividades sendo realizadas com muito empenho, marcando. Tem professor que manda pra gente nos grupos: olha, os meus alunos estão marcando o texto, riscando, eliminando. E é isso, a escola ela ajuda a gente a entender toda essa parte de escrita, de produção textual, de leitura, e ela também ajuda a técnicas, né, para a gente realizar algumas tarefas. E uma delas é olhar essas avaliações, os cadernos de revisão, e entender como é que a gente pode fazer essa provinha. Então eu escrevo a palavra, lembrem que teve a figura, escreve a palavra, sílaba medial, sílaba inicial, separação de sílaba, finalidade do texto. Eu penso, para que serve esse texto? Para que ela escreveu esse texto? Então a escola vai ajudando a gente a entender essas pequenas coisinhas do dia a dia, que aí depois, quando vocês estiverem jovens lá com 16, 17 anos, vocês vão escolher alguma profissão bem legal e que vocês gostam. Essa é a função da escola, ajudar a gente a desenvolver, a ser criativo, a trabalhar mais a nossa inteligência, porque todo mundo é inteligente, né? Então a gente usa a nossa inteligência para isso. Crianças, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Lembrando que nós temos só mais uma correção de simulado, que é o simulado 5, para a gente finalizar. E não deixem de participar no último dia aqui com a gente. E mandar um abraço para todas as crianças de todas as escolas, todas as professoras, toda a equipe da gestão, por ceder um tempo aqui da aula de vocês, a equipe que está aqui, o DTI, o CEAF, a COEF, né? Mandar um abraço para todos os colegas do trabalho que participam aqui desse momento de correção qualificada. Então, boa tarde, criança, um abraço.